Olá, estamos de retorno para continuarmos os estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje falaremos sobre a lição número 3, 18 de julho do ano de 2021. E a nossa temática será Acabe e o profeta Elias. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. O líder da igreja local é o pastor Nilson de Souza Teixeira, cujo templo situa-se à Rua Porto Alegre, número 86, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Situa-se ali no antigo Salão de Eventos Requinte Festas. E o nosso texto áureo tem por base o versículo 9 do capítulo 7 do livro de Deuteronômio, que diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Moisés exortou o povo de que Deus permanece fiel e não descumpre a sua aliança. A sua misericórdia dura para sempre. E aos que o amam e guardam os seus mandamentos são atraídos pela esperança de recompensa. A promessa de Deus permanece em primeiro lugar, porque Ele tem prazer em convidar o seu povo para o abençoar, do que obrigá-lo ao castigo. A misericórdia do Senhor associa-se à sua aliança, a fim de que os justos compreendam que a recompensa do Senhor não depende dos méritos pessoais nem de suas boas obras, pois todos dependemos da misericórdia de Deus. A nossa verdade prática diz que Deus é um bom Pai, amoroso e misericordioso. Todavia, Deus também é justiça, pois todo pecado e desobediência trazem consequências inevitáveis ao ser humano que os pratica. E a nossa leitura bíblica em classe tem por base o livro de 1 Reis, capítulo 16. E nós leremos a partir do versículo 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. O rei Acabe começou a reinar em Israel quando Asa era rei de Judá e estava no seu 38º ano de reinado. Acabe foi um monarca ímpio e viveria o tempo suficiente para dar vazões aos seus atos corruptos, reinando por 22 anos. Anterior ao seu governo, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos.
E de Semer comprou o monte de Samaria e edificou nele. E chamou a cidade que edificou Samaria. Livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 23 e ainda versículo 24. Onri havia tornado Samaria a capital do reino do norte e seu filho Acabe preservou a cidade como capital de Israel. Samaria continuou sendo a principal cidade de Israel até o cativeiro da Assíria, em 722 anos antes de Cristo. O governo de Acabe durou de 874 a.C. a 853 a.C. E o versículo 30 do capítulo 16 do nosso livro texto diz: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ninguém conseguiu ultrapassar o rei Acabe em impiedade. Ele conseguiu ser o pior do que o seu pai Onri. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor. E fez pior do que todos quantos foram antes dele. 1 Reis, capítulo 16, versículo 25. Acabe trouxe uma enxurrada de pecados, e seus erros ficaram ainda mais destacados quando o profeta Elias levantou-se para se opor aos seus maus feitos. Nem assim Acabe arrependeu-se, mas passou a perseguir o homem de Deus com o intuito de exterminá-lo. Acabe foi o responsável por ter afundado a nação de Israel em profunda idolatria, como havia feito o seu pai. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 19. Sob o governo de Acabe, Israel chafurdou-se ainda mais na idolatria, tornando-se semelhante às nações pagãs. Agora leremos o capítulo 17, versículo 1 do livro de 1 Reis, dando continuidade ao nosso assunto. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O significado do nome Elias é o Deus eterno. Deus foi o Todo-Poderoso por trás de Elias, bem como o condutor do seu ministério. Sua tarefa era restaurar a adoração ao verdadeiro Deus e pôr fim à adoração a Baal. A seca foi uma arma usada por Deus como forma de punição à nação desviada dos preceitos divinos. Deus usara o profeta para proclamar que a seca da terra
perduraria por um período de 3 anos. Tempo suficiente para disseminar uma fome generalizada, pestes e mortes. E os versículos 2 e 3 do capítulo 17 registram o seguinte: Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o Oriente e esconde-te junto ao rio de Querite, que está diante do Jordão. O profeta Elias recebeu ordem de Deus para que se ocultasse do rei Acabe e sua mulher Jezabel, pois tentariam executá-lo por causa da maldição da seca predita pelo profeta. Durante sua ausência, Elias teria algumas experiências sobre a proteção de Deus. Tais lições sobre o poder de Deus foram de suma importância para que ele desse continuidade ao seu ministério profético. Elias foi caçado como um animal selvagem. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca dele. E dizendo eles: Aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. 1 Reis capítulo 18, versículo 10. E o versículo 4 do capítulo 17 diz: E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Deus proveu alimentação diária para o profeta Elias. O ribeiro de Querite fornecer-lhe-ia água fresquinha da fonte, e os corvos trá-lo-ia o suprimento alimentar todos os dias, sem falhar. A torrente era natural, mas os corvos deveriam ser orientados por Deus de que forma providenciariam o alimento para o profeta. Versículos 5 e 6 continuam dizendo: Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Elias fez exatamente da maneira como Deus o havia determinado. Os corvos fizeram o que Deus ordenara-lhes, oferecendo suprimento suficiente para a mantença do profeta. Elias era alimentado durante o seu jejum e durante a ceia, as duas principais refeições em uso naquela ocasião. Os corvos, de acordo com a lei mosaica, eram considerados animais imundos, impróprios para o transporte de alimentos. Elias foi uma exceção. Não se contaminou por ter tocado nos corvos. Deus ignorou tais preceitos da lei cerimonial para a realização do milagre. E no versículo 7 ainda lemos:
E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. A corrente de água somente era ativada nos períodos de chuva. Quando chegava a estação seca, o ribeiro secava. Foi isso que ocorreu com Elias, que estava junto ao ribeiro de Querite. O término daquele suprimento vital exigiu, portanto, uma mudança radical. Algumas vezes sucede algo parecido em nossa vida. Alguma coisa chega ao final para que outra situação comece a existir. O término de algo torna-se necessário para que haja novas manifestações. A torrente havia secado e o profeta foi obrigado a se deslocar para outro lugar. A seca ocasionou o esvaziamento da torrente do ribeiro de Querite. Aquilo foi um mal necessário, pois há males que ocorrem para o bem. O modo incomum de Deus nutrir fisicamente o profeta serviu de experiência para mostrar-lhe que Deus também nutria a sua fé para lhe dar fortalecimento espiritual. Posteriormente, o profeta haveria de prover alimentos de forma milagrosa para outras pessoas. Foi assim que Deus preparou o profeta Elias para o grande milagre do Monte Carmelo. A seca apenas serviu de testemunho para homens ímpios e idólatras. Agora leremos no capítulo 18 de 1 Reis, a partir do versículo 17, que é a continuação deste assunto. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Acabe era o monarca que havia renegado a fé no Deus de Elias e, com o seu pecado, estimulado a calamidade da nação e colocado a culpa de tudo no homem de Deus. Elias havia predito a seca, mas ele não era a causa da catástrofe. O rei Acabe intentou matar o profeta, e se sua intenção fosse levada a cabo, ainda assim calamidades de toda espécie continuariam acontecendo em Israel. A causa foi a idolatria da nação. O cativeiro assírio veio para colocar um ponto final em toda aquela triste situação. Elias não precisaria estar presente para que tudo continuasse acontecendo. A servidão de Israel ao governo da Assíria ocorreria 2 séculos depois, mas seria inevitável. Elias foi visto como criador de dificuldades para o governo de Israel. E disse Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. 1 Reis,
capítulo 21, versículo 20. Um profeta de Deus sempre será considerado um perturbador da paz mundial. O profeta de Cristo perturba o lenitivo da complacência. Versículo 18 do capítulo 18 diz: Então ele disse: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Essa foi a resposta que o profeta Elias deu ao rei Acabe. A corrupção havia sido institucionalizada em Israel e crescido ainda mais com Acabe no governo. Jeroboão havia sido um rei idólatra, continuando os passos do rei Salomão. Onri foi um mestre do mal e fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Conforme registro do capítulo 16 de 1 Reis, versículo 25, Acabe superou os seus antepassados e revelou-se o verdadeiro príncipe do mal, sempre orientado pela horrenda Jezabel. Acabe estava totalmente entorpecido pela sua apostasia. Acabe incentivou a nação a seguir os Baalins e prestar culto ao deus Baal, deuses da fertilidade, adorados por toda parte, em santuários construídos por Acabe. Por este motivo, Deus havia retido a chuva, causando seca e fome generalizadas. E o versículo 19 registra: Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Elias desafiou o deus Baal e todos os seus profetas a um contradito. Baal dispunha de um total de 450 profetas que cuidavam dos santuários nas aldeias e serviam à família real. Havia outros 400 profetas que cuidavam dos postes ídolos colocados ao redor dos altares, com imagens gravadas. Jezabel era idólatra e mantinha aqueles homens na vida luxuosa. A família real os sustentava a fim de que tivessem tempo integral para atendimento ao culto a Baal. E o versículo 20 do capítulo 18 de 1 Reis diz: Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Acabe achava que o Deus de Elias era falso e que Baal era o verdadeiro Deus. Ele não hesitou em demonstrar isso na presença do profeta Elias e mandou reunir todos os seus sacerdotes.
achava que terminariam tudo bem com a execução do homem de Deus. Acabe planejara armar o palco para um grande espetáculo. Achava-se estupidamente seguro de suas más intenções. Vieram os 450 profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Acabe achava-se numa posição privilegiada, pois contava com a vitória confiando nos seus profetas. E o versículo 21 continua dizendo: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. A pergunta do profeta Elias foi: até quando ficareis estacionários entre duas possibilidades? O povo de Israel estava aleijado por causa de sua indecisão. Israel hesitava entre Deus e Baal. Era como a figura de um homem pulando sobre uma perna e depois sobre a outra, em vez de andar com decisão. Havia em Israel a urgente necessidade da escolha entre Deus ou entre Baal. A síndrome da calamidade continuaria perseguindo os indecisos que não se libertavam do culto à idolatria. E durante os nossos estudos de hoje, teremos como objetivos geral e específicos os seguintes: provar de que todo pecado gera consequências agonizantes, apontar os pecados de Acabe e Jezabel, demonstrar o cuidado de Deus para com os que lhes são fiéis, colocar à amostra a insensibilidade espiritual do rei Acabe. A nossa introdução diz que Acabe foi um dos mais perversos reis que Israel já conheceu. Ele foi o responsável pelos terríveis pecados praticados pela nação, permitindo que o povo se desviasse completamente do temor a Deus. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. Acabe casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu a seguir as veredas de morte. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou.
1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Por causa de suas más ações, Deus permitiu que houvesse uma grande seca em Israel, razão pela qual encontrou-se frente a frente com o profeta Elias. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. E no item número 1, o tema é o casamento de Acabe com Jezabel. E na primeira subdivisão deste item, o título é Consequências de Escolhas Erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar cada vez mais no pecado da idolatria, de maneira mais intensa do que todos os reis que o antecederam no trono. Casou-se com a ímpia Jezabel, princesa do reino de Sidom. Ela era devota do deus Baal e da deusa Azerá, que eram venerados por nações pagãs vizinhas de Israel. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Capítulo 16 de 1 Reis, versículo 31. Jezabel incitou a maldade em Acabe, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. E na segunda subdivisão, estudaremos sobre a rainha perversa. Jezabel foi a causadora da destruição dos profetas do Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Ela ameaçou tirar a vida do profeta Elias. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Ordenou a morte de Nabote de forma injusta, apenas para satisfazer a ganância de Acabe. E ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. 1 Reis, capítulo 21,
versículo 10. Foi praticante da prostituição e da feitiçaria. E sucedeu o quê? Vendo Jorão a Jeú, disse: "A paz, Jeú." E disse ele: "Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas?" Segundo Reis, capítulo 9, versículo 22. O profeta Elias previu o trágico fim de Jezabel, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: "Os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão." Livro de 1 Reis, capítulo 21, versículos 23 e 24. Deus é misericordioso, mas com justiça julga os perversos que insistem na prática do mal. E no item número 2, falaremos sobre o tema Elias prevê a grande seca. Na primeira subdivisão, estudaremos sobre a intervenção divina. Acabe foi considerado o pior rei de Israel de todos os tempos, em razão da sua idolatria e crueldade. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. 1 Reis, capítulo 16, versículo 33. O profeta Elias confrontou-se com o rei Acabe e lhe deu a sentença da falta de chuva. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: "Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra." Capítulo 17 de 1 Reis, versículo 1. Por causa da seca veio a fome, mas nem isso foi suficiente para que houvesse demonstração de arrependimento pelo perverso rei. E na segunda subdivisão deste segundo item, falaremos sobre o preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel serviu de demonstração que todos os servos de Deus devem ter fé para enfrentar os desafios da obediência ao Senhor. O profeta Elias enfrentou a escassez de água e alimentação. Foi necessário fugir de Acabe e Jezabel, que planejaram matá-lo. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: "Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles." 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo profeta, o cuidado e a bondade do Senhor acompanharam-no.
Deus enviou corvos para alimentá-lo 2 vezes ao dia. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. Quando a água do ribeiro de Querite secou, Deus sustentou-o usando a viúva de Serepta. Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. E a terceira subdivisão fala do Deus que sempre cuida dos seus. O profeta Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite ao chegar na casa da viúva, conforme determinação do Senhor Deus. A mulher tinha apenas pequenas quantidades de farinha e azeite que mal davam para sustentá-la com o seu filho. O profeta não se intimidou, mas pediu que a mulher assasse um bolo para ele. A viúva atendeu a sua orientação e preparou o bolo que ele havia pedido. A partir da sua fé obediente, nunca mais faltou comida para aquela família enquanto durou a seca. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Capítulo 17 de 1 Reis, versículo 14. E o terceiro item tem por título O Encontro de Elias com Acabe. E na sua primeira subdivisão, falaremos de um coração endurecido. A idolatria e a desobediência do rei Acabe foram a causa de uma longa seca na terra de Israel, com a anuência de Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Graves consequências vieram sobre a nação em razão da falta de discernimento espiritual de Acabe, para que pudesse perceber o que Deus realizava através do profeta Elias. Mesmo com todas as evidências objetivas, o malévolo rei endureceu o seu coração e não se arrependeu. Ele foi o culpado de tudo o que aconteceu de ruim com a nação. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. 1 Reis, capítulo 18, versículos 17 e 18.
Acabe acusou o profeta Elias sobre as graves consequências que vieram sobre a nação. Seu coração havia endurecido de tal forma, por causa do seu pecado, que não houve lugar para arrepender-se. Não houve lugar para arrependimento, e ele não pôde voltar atrás para rever o seu estado deplorável diante de Deus. E no segundo subitem, o título é A Sequidão Espiritual do Rei. O pecador extremamente teimoso, que não consegue mais discernir os próprios intentos do coração, como ocorreu com o rei Acabe, quando algo de grave ocorreu-lhe, a sequidão espiritual. Não somente o apóstata sofre as consequências dos seus erros, mas todas as pessoas que dele dependem. E por fim, caros irmãos e amigos, poderemos concluir com esta lição que Deus ainda agiu com misericórdia com o rei Acabe, ao enviar-lhe o profeta Elias para que o exortasse ao arrependimento, a fim de que retornasse ao caminho reto do Senhor. E vemos, com os estudos desta lição, que Acabe endureceu o seu coração, e foi ele o causador da ruína de Israel. Aprendemos ainda com esta lição que devemos evitar a ignorância para que a sequidão espiritual não nos atinja. É preciso sempre nos atentarmos para a convocação divina ao arrependimento. Lição forte. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E no próximo domingo, dia 25 de julho, aqui retornaremos para estudarmos a lição número 4, que se intitula Elias e os profetas de Azerá e Baal. Até lá!